Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Bom dia, meu mano Júnior. Bom dia, tudo Rafael. Bem com você? Tudo bem, graças a Deus. É uma satisfação ter você aqui, certo, no Vitrine do Lago, para poder fazer companhia conosco e principalmente participar hoje da gravação dessa lição. Certo. É uma alegria muito grande para mim. Obrigado aí pela oportunidade que você está nos concedendo. Amém. Hoje nós temos uma lição bacana para estudarmos, lição muito bacana. Eu vou convidar o irmão Júnior, que ele dirige a oração inicial para nós. Certo, vamos orar. Santo, santo, eterno Pai, nosso louvor, nossa gratidão pelo dom da vida que Tu nos concedeu mais uma vez nesta manhã de sábado. Amém. Que o Teu amor, o Teu Santo Espírito agora possa nos imbuir a ouvir e imbuir ao Rafael para explanar essa nova lição desta nova semana, Senhor. Amém, Senhor. Que é desconhecida para nós, mas o Seu Espírito, os anjos têm nos protegido e nos acompanhado. Amém. É nessa graça que te pedimos, não somos merecedor da mesma, mas pelo Teu Santo e Bom Espírito nos conduz nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Júnior viajou comigo de Goiânia para cá, nós viemos junto, ele está aqui participando conosco numa parte de atividade, preparando agora um galpãozinho para guardar a máquina, guardar reboques. E na viagem de lá para cá, nós passamos uma experiência da proteção e do milagre de Deus na nossa vida. E a caminhonete, é uma caminhonete antiga, né, que eu rodo, uma caminhonete 96, e a gente constantemente dá revisão para poder estar acompanhando direitinho, porque pega muita estrada de chão e tudo, né, 36 km de chão, e aqui roda muito, então tem sempre que estar revisando. E nessa revisão que eu fiz, a pessoa fez um trabalho nos freios da caminhonete, e no apertar as rodas, ele deixou uma das rodas, a traseira, do lado do motorista, deixou ela bamba. E não apertou direito. E a gente, uma região que estava andando a 90, 100 km por hora, essa roda fez um barulhão para soltar. E só Deus é que segura realmente aquilo ali. Não pode dizer em momento algum que é perícia profissional de quem quer que seja, mas é a mão do Senhor que realmente nos livrou da morte. Lugar de despenhadeiros enormes ali, no Salto do Corumbá ali, muito tenso. E eu parei no lugar quase completamente no acostamento, e o Júnior falou, não, para mais para frente um pouco. Eu falei, Júnior, não dá. É, sair do asfalto, né? Sair do asfalto completamente. E que a gente desce para olhar. Irmãos, se não tivesse o Júnior aqui para ter testemunhado, assistido aquilo ali, eu não tinha coragem de contar. A roda estava em diagonal, presa em um único prisioneiro, menos de meio centímetro para cair. O peso da caminhonete toda em cima de todas as porcas tinham caído. Não tinha nenhuma porca. E eu entrei correndo, peguei o macaco, entrei correndo debaixo da caminhonete. E ainda é risco que eu corri, né? Coloquei o macaco, se caísse ela não ficava totalmente no chão. Mas ainda corri risco para entrar e colocar. E coloquei, Deus abençoou que deu certinho.
coloquei o macaco debaixo. As mãos dos anjos estavam ali sustentando o peso. Com porque certeza. Na hora que aluiu o macaco ali, ela podia, quem sabe, desviar e deitar o macaco e cair em cima de você. Cair. E aí, graças a Deus que deu certo, a gente ergueu essa caminhonete. Eu tinha uma porca no porta-luva e tirei um de cada outra das 3 rodas. Colocamos, é o que deu para chegar na cidade mais próxima, onde a gente conseguiu trocar tudo e tranquilo. Mas está aí uma experiência registrada do poder de Deus, do milagre, do cuidado que Deus tem. Porque o príncipe das trevas está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. E toda e qualquer pessoa que abraça a causa de Deus com amor, com dedicação e com carinho, está sujeita a passar por esse tipo de situação o tempo todo. Em oração, em vigília e oração o tempo todo, para que realmente possamos romper todas as provas, todas as barreiras durante a trajetória de nossa fé. Muito bem, a lição dessa semana: amor e justiça, os 2 maiores mandamentos. É uma lição extraordinária, irmãos, porque apesar de polêmica no mundo religioso, mas ela é muito delicada e muito objetiva. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem ele vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Veja que realmente é algo muito delicado, porque a cruz de Cristo, na realidade, é como se fosse uma grande bateria que nos une, nos conecta à grande luz do Eterno e nos mantém como luz no mundo, nos sustenta como sal da terra, para que a nossa vida tenha sabor e possamos orientar outras pessoas a encontrar esse sabor. Como uma receita gostosa, né? Ninguém esquece. E a receita ruim também ninguém esquece. Mas a receita gostosa todo mundo quer saber qual é. Com certeza. Para poder fazer igual. E assim, amor e justiça são as grandes bases da nossa vida e da conexão nossa para com Deus e para com o semelhante. No segundo tema, os 2 maiores mandamentos. O que nós temos registrado em Mateus 22, de 34 a 40, irmãos, eu posso chamar isso aqui da maior síntese da Bíblia e de nossas vidas. Porque realmente, quando Jesus resume toda a lei e os profetas em 2 grandes mandamentos, é exatamente essa forma de simplificar a nossa relação vital. Isso resume nossa vida toda. Isso resume a nossa vida espiritual também. Porque qual é o sentido que tem nós sermos um habitante de um planeta que foi criado para que seres humanos vivessem nele? Qual é o sentido que teria se fôssemos para viver isolados uns dos outros? Se nós vivemos em comunidade, temos que ter como base esse princípio, que se resume em amor. Mas jamais nós conseguiríamos amar um ao outro, no verdadeiro sentido da palavra, se primeiramente nós não amarmos quem nos criou e quem nos mantém e nos sustenta. Porque a missão que nós temos nesse mundo é não só de nos sustentarmos em nossa fé, mas como de orientar outros a fazer o mesmo. Servirmos de inspiração para que outras pessoas possam fazer o mesmo. Eu gostaria de fazer um comentário concernente ao título dessa lição, que o irmão Rafael abriu um parênteses aqui, sobre esse amor ao próximo como a nós mesmos, né? Na época que Jesus veio cumprir a profecia que os profetas já haviam escrito 500 anos antes, que é pelo profeta Isaías, né, da vinda dele, né? Ali aqueles doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, né? Eles acrescentaram ali nos mandamentos, que me vem à memória, mais de 105 leis em cima
dos mandamentos de Deus, né? Então essas leis, eles vieram a acarretar a lei de Deus, os 10 mandamentos, criando mais leis em cima da observância do sábado, né? Então fica a minha observação nesse comentário que eu estou fazendo aqui, para todos estar ciente concernente a essas leis. E aí Jesus simplesmente ele simplificou as 2 tábuas da lei de Deus, que é a primeira, o amor a Deus sobre todas as coisas, amor a Deus, né, como a nós mesmos, e o nosso próximo como a nós mesmos. É isso aí. Exatamente, porque na primeira tem 4 mandamentos que falam sobre Deus, e na segunda tábua tem 6 mandamentos que falam sobre o próximo. Uma síntese prática que Jesus fez, que se não entender o sentido do amor no seu verdadeiro sentido, não entendeu nada. Não adianta guardar de forma isolada um mandamento ou outro. É inspirado em Deus, é focado e conectado com Ele que a gente consegue entender o verdadeiro sentido da lei, que se resume em amor. No terceiro tema, os 2 maiores pecados. Então, nós vimos os 2 maiores mandamentos que se resumem em amor. E os 2 maiores pecados vai se resumir ao inverso, em desamor. No mesmo foco, tanto atingindo a Deus, quanto atingindo o próximo. E nós vimos de maneira prática uma forma de atingir a Deus, quando a gente olha no prisma da idolatria. Vai direto, porque ofende a Deus, porque despreza toda a essência da divindade. E a idolatria, quando nós olhamos o Salmo 135, de 13 a 19, irmãos, no verso 18, fala uma coisa interessante lá, que as pessoas que praticam a idolatria em qualquer forma, no grande dia, naquele grande dia, eles vão ficar parecendo os ídolos dele. Não interessa se é de ouro, de prata, de barro, seja lá do que for, ou se é indivíduo, ou se é dinheiro que eles adoram, se é a si mesmo que eles adoram, vai ficar parecendo esses ídolos que não tem vida, não respira, não cheira, e vai ser destruído, vai derreter. Sabe, irmãos? A idolatria fere diretamente a Deus. E o próximo, quando a gente olha em Zacarias, capítulo 7, verso de 9 a 12, fere diretamente o próximo a injustiça, a opressão. São 2 formas de Deus declarar vingança santa, ira santa, em cima do amor de Deus, para com todos aqueles que reconhecem o chamado de Deus. Aqueles que abraçam o chamado de Deus, porque os que não abraçam, eles oprimem. É automático, irmãos. Se as pessoas não amam e não servem a Deus, não reconhecem o grande Criador que deu vida, que estrutura a vida, infelizmente o caminho que eles tomam é totalmente egoísta. Eles só olham para si mesmos, se endeusam a si mesmo, e não tem espaço para esse tipo de comportamento para o próximo. Não tem espaço para ser útil ao semelhante, para cuidar, para se preocupar com o semelhante. E no ser egoísta, quando ele entra no prisma então da justiça, ele exerce a injustiça. Aqui, quando os profetas reclamaram no passado, tanto Isaías quanto Jeremias, muito reclamaram sobre essa questão da injustiça contra os excluídos de Deus. E muitos juízos foram proferidos em cima do antigo Israel, porque os reis acabavam praticando a injustiça e oprimindo o povo para a sua própria exaltação. E eles reclamavam com muita dureza quanto a isso. Por isso que no quarto tema vem falando de Deus ama a justiça. Exatamente, irmãos. A gente observar, por exemplo, o Salmo 82 é uma ideia muito clara disso, né? Quando nós praticamos a idolatria, na realidade, é uma forma de ferirmos 4 mandamentos de uma só vez, irmãos. A grande verdade é essa. Nós transgredimos 4 de uma vez. É assim que a palavra de Deus observa. E quando nós praticamos a injustiça, nós ferimos 6 mandamentos de uma vez. E isso nos coloca diante de Deus e diante dos homens como pessoas iníquas, como pessoas ímpias. E a reflexão do Salmo 82 nos leva exatamente
a observarmos isso, porque tem um trecho lá no verso 2 que fala: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Os justos proclamando, suplicando a Deus para que Deus possa olhar para eles e fazer justiça. Alguns salmos, o salmista preocupa com a prosperidade dos ímpios e os justos, às vezes, ralando tanto, e a gente não consegue, às vezes, perceber. Começa a perder de vista a ideia dos cuidados de Deus para conosco. Como se Deus estivesse aparentemente esquecendo dos escolhidos. Porque uns ralando tanto no mundo e os ímpios às vezes prosperando tanto. Só que o relógio de Deus não é o nosso relógio. O tempo de Deus não é o nosso. Nós já estudamos em lições anteriores por que Deus não destruiu o diabo de cara. Está aí. O tempo de Deus. Deus deixou ele plantar a maldade, como nós vimos, inclusive, lá na história de Jó. Tudo aconteceu, mas o tempo de Deus chegou para Jó e ele ganhou tudo em dobro. Nós temos um reino eterno, absoluto, irmãos, que nós vamos ser reintegrados nele. Nós vamos voltar a fazer parte do projeto original da criação, viver no reino eterno. Então não importa esses aninhos que nós passamos por aqui, 50, 60, 180, 100, não importa que tanto que sofreu, deixou de sofrer, o que importa é que isso não vai valer nada diante da eternidade que nós seremos reintegrados e estaremos vivendo para sempre, sem pranto, sem dor, sem doença, sem lágrima, para a honra e a glória de Deus e a nossa vida sustentada por Ele para todo sempre. Do quinto tema, chamados a estabelecer a justiça. Chamados, irmãos. Todo mundo tem o seu chamado. E quando nós somos chamados, nós precisamos de nos lembrar que no nosso chamado nós temos uma missão. E a nossa missão, Deus está de olho. Se a base, a estrutura da lei está funcionando na gente, que é amor. Amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Aqui nós temos uma citação de Isaías no capítulo 10, verso de 1 a 3, muito interessante. E alerta: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade, que vem de longe? O que vocês vão fazer? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Esses ímpios, irmãos, que prosperam ou que faz maldade à custa de outros, faz ponte na cabeça de outros. Irmãos, aparentemente estão vivendo numa glória mundana, né? Mas aqui a palavra de Deus pergunta: aonde que vai ficar tudo isso naquele grande dia? Aonde que vai estar? Aonde que eles vão encontrar essa glória deles? Debaixo do fogo que derramará do céu vai estar essa glória toda. E quando for o fogo e enxofre depois do milênio, para o extermínio pleno e absoluto do mal e de seus participantes, começando com o diabo e terminando com o último seguidor dele. Aonde que vai ficar a glória, essas glórias que foram oferecidas a Jesus? Se me adorardes prostrado, eu vou te dar a glória desse mundo. Ele se dizendo dono do mundo. E quem é dono do universo sempre foi Deus, nunca foi o diabo. Só porque ele estava morando aqui então, e estava fazendo o que estava fazendo, se achou no direito de se achar dono do mundo. E o pior é que tem muita gente que acha que é dono do mundo, tem rei na barriga, acha que é dono de si mesmo. Eles não entendem que nós somos mordomos de Deus. O nosso tempo, o nosso templo, os nossos tesouros, os nossos talentos. Esses 4 T's pertencem a Deus. Somos mordomos. Deus nos deu para que nós administremos essa vida total, esses 4 T's. E naquele grande dia, nós vamos prestar conta com Ele. E aí? O que nós fizemos do nosso tempo? O que nós fizemos do nosso templo? O que nós fizemos dos nossos talentos? O que nós fizemos dos nossos tesouros?
que Ele deu para a gente administrar. Não importa se foi 1, se foi 2, se foi 3, se foi 100, se foi 1000, que tanto que foi. O que importa, irmãos, é que nós somos mordomos. Nós somos adotados por Deus em Cristo na família divina. Mas o que estamos fazendo para refletirmos a gratidão desse chamado? O nosso chamado é missão. E na nossa missão ela tem que estar estruturada em amor. Amor a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Até inclusive o texto bíblico diz que minha terra, meu é o ouro, né? Nós simplesmente somos administradores que Deus nos colocou aqui nessa terra para administrar os bens. Exatamente. No 6º tema, quem é o meu próximo? Interessante essa pergunta. Se lermos lá em Lucas 10, de 25 a 37, esse relato é bem curioso. Lá diz que um homem que era intérprete da lei, era um doutor da lei, em conversar com Jesus sobre isso, ele ter feito esse resumo sobre guardar, resumir a lei e os profetas em 2, amor a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, ele curiosamente faz essa pergunta para Jesus: e quem é meu próximo? E você lembra o que aconteceu em seguida? Qual foi a parábola que ele abriu para poder explicar quem é o próximo? É o do samaritano, né? Exatamente, a parábola do bom samaritano. E aquela parábola, irmãos, talvez hoje não seria uma milindra tão grande, mas naquela época foi muito grande. A alegoria que Jesus abre ali para explicar para o doutor da lei quem era o próximo dele foi muito polêmica, muito delicada. Irmãos, ele conta que um indivíduo foi atacado a caminho durante a viagem. Os salteadores vieram e bateram até quase matar para roubar aquele indivíduo. Aí diz que passou um sacerdote, presta atenção, e viu aquele indivíduo lá e virou e saiu de longe, não quis se envolver com nada, ignorou. Ele está falando da liderança, da nata, da liderança religiosa do povo de Deus, irmãos. A pessoa ignorou. Hipocrisia religiosa aberta, declarada. Depois um levita, da mesma tribo do sacerdote. Mesma coisa, porque os sacerdotes vinham dos levitas. É que os levitas foi nomeado, escolhido por Deus para fazer aquele simbolismo, sacrifício de sacrificar os cordeiros, né? Eles foram escolhidos e aí justamente o levita foi passando naquela então momento. Tanto o levita quanto o sacerdote que passam ali, irmãos, ele pegou na nata. E para piorar a situação, membros do povo dele, que não acudiu o seu próprio irmão caído ali, não fez nada, ignorou, expressou hipocrisia religiosa, como tem até hoje no mundo religioso, não mudou nada. Isso é verdade. Aí me vem um samaritano, ele não citou um árabe, ele não citou um chinês, nem um japonês, nem um brasileiro, ele citou um samaritano, irmão. Quem era samaritano, irmãos? Eram povos odiados pelos judeus, os piores inimigos deles. Eram pessoas que eles tinham nojo, ódio absoluto, como partidos políticos fundamentalistas, que se odeiam, se tivesse como explodir um ao outro, explodiria. Assim era os judeus e os samaritanos, apesar de serem irmãos, de serem pertencentes às antigas tribos, porque nós sabemos que os samaritanos eram um grupo bem maior, e no entanto se tornaram um povo minoritário nos dias de Cristo. Hoje tem pouco mais de 600 pessoas, samaritano legítimo, vivendo no mundo, estão se extinguindo. Mas irmãos, as 10 tribos do norte eram administradas por Samaria. Os samaritanos envolviam 10 tribos. Na época, após a morte de Salomão, quando Reoboão e Jeroboão dividiu o reino, 10 tribos ficou com Jeroboão e 2 tribos com Roboão, filho de Salomão, que era Benjamim e Judá.
As outras 10 tribos eram tudo samaritanos. E aí, aquela inimizade absoluta que se desenrolou durante a história. As 10 tribos foram dizimadas primeiro por Sargão II, que invadiu por cerca de 722 a.C., esparramou eles sobre a face da terra, quase que exterminaram com eles. E depois, muitos anos mais tarde, Babilônia veio e atingiu o Reino do Sul, os judeus. E vocês conhecem a história. Quando chega nos dias de Cristo, centenas de anos depois, os samaritanos eram uma minoria, mas odiados. O ódio era mútuo. Tanto eles odiavam os judeus, quanto os judeus odiavam os samaritanos. Irmãos, que coisa grave. Jesus comenta que o samaritano passou, recolheu aquele irmão e levou para a hospedaria, e o dinheiro que ele tinha na mão, ele entregou para o dono da hospedaria e falou: se tiver mais gasto além desse aqui, para você recuperar esse moço e cuidar dele, na minha viagem de volta eu acerto com você. Então, irmãos, o próximo da gente às vezes está mais próximo do que a gente imagina, sabe? E nós somos muito seletivos às vezes. Não é todo mundo que a gente olha e que a gente encara como próximo. As pessoas às vezes, ao ver uma pessoa de uma religião que não é do seu agrado, já fica logo ofendida. Tanto que é o mau hábito que a maioria dos cristãos tem. Encontra num lugar qualquer, nunca se viu, não se conhece, toca em assunto de Bíblia ou assunto espiritual de qualquer natureza. Primeira coisa que pergunta: qual que é a sua religião? Se falar que é da religião A, B ou C, acabou ali, ele já fecha o tempo, fecha o coração e não quer saber de conversa. Não quer saber. Irmãos, é muito grave isso. A gente ser religioso para achar que é melhor do que os outros não tem sentido não, irmãos. Irmãos, quer ver a diferença do ser humano? Coloca debaixo da terra quando morre, para ver se tem rico, se tem pobre, se tem feio, se tem bonito, se tem crente, se tem descrente. Presta atenção, irmãos. É tudo igual, vai pro pó a mesma coisa. E por que enquanto está em cima da terra vivo, eu tenho que ter a falta de educação de estar perguntando a religião dos outros? O que eu tenho com a vida dele? Da escolha que ele fez religiosa? A Bíblia não é uma só? Se vai conversar da Bíblia, a Bíblia não está aqui? Tu precisa de eu saber a religião dele, para saber se eu converso ou se eu não converso com ele, para saber se eu tenho amizade ou se eu não tenho amizade, para saber se eu ajudo ou se eu não ajudo. Entende, irmãos? Amanhã eu ou você pode estar aí caído num acidente na beira de estrada e se a pessoa for escolher quem ajuda e eu não for da religião que agrada ele, aí onde é que eu vou parar? Entende, irmãos? Por isso que o amor, a base que Deus está ensinando aqui, tá? Quem é meu próximo é o samaritano, é o judeu, é o japonês, é o cristão, é o não cristão, todo é meu próximo. Por todos, Cristo morreu para salvar. Não importa se ele é religioso, se ele não é religioso, se ele é crente ou descrente, não importa. Aquelas pessoas, todas elas de igual modo, estão sujeitas a ouvir o chamado e a serem pessoas selecionadas por Deus, a ser vaso escolhido, como Caleb e Josué no passado, como Saulo de Tarso, e como todos na atualidade. Quem que não tem uma história bonita para contar de quem vivia perdido no mundo e se tornou pessoa de bem e se tornou ponteiras na causa de Deus, baluartes de marca na história do cristianismo? Presta atenção, meus irmãos. É muito séria a questão da salvação. E o amor ao próximo nem se fala. Porque se amarmos a Deus de verdade, temos que buscar amar o próximo como a si mesmo. Um outro detalhe interessante é que a salvação, irmãos, ela não tem bandeira religiosa. Religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo através da sua graça. E a bandeira é Cristo. Não é religião A, nem B, nem C. Então o próximo é todo aquele que está ao nosso redor. Pense nisso. Muito sério. No 7º tema, religião é igual a religar-se. Fica atento. A palavra religião quer dizer religar. Ou seja, eu estou ligado com Deus
mas não prestei atenção em Deus na história da minha vida. O dia que eu passo a prestar atenção em Deus, eu passo por um processo chamado conversão. Aí eu religo. A conversão não é sair da religião A e ir para a religião B, ou C, ou D. A conversão é converter, mudar de caminho. Você andava no caminho da porta larga, nas trevas, e você decidiu andar na porta estreita, na luz, em direção a Deus. É importante a religião? É importante a religião na nossa vida. Mas o mais importante é olhar para o autor e consumador de nossa vida e de nossa fé. Respeitar a sua palavra na íntegra. Buscar a Deus poder para cumprirmos com a orientação de Deus, conforme as orientações do texto sagrado. E lembrar que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E cada um será julgado de acordo com a conexão que ele espontaneamente estendeu a Deus, para que Deus cuidasse dele. E da conexão que ele estendeu ao próximo, para que ele cuidasse do próximo e o próximo cuidasse dele. Tudo isso é o que vai refletir o grande julgamento de Deus a respeito de cada um de nós. Por isso que a base da lei é o amor. Vou citar um texto aqui do Desejar a Todas as Nações, página 221 e 222, que diz o seguinte: toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. Lembrando de Isaías 13:12, hein? Quando Jesus perguntou aos fariseus se era lícito no dia de sábado fazer bem ou mal, salvar ou matar, ele lhes mostrou os próprios maus desígnios deles. Seria mais justo ter o homicídio do coração durante o santo dia de Deus do que o amor para com todas as pessoas e o amor que exprime em atos de misericórdia? Foi o que Jesus chamou a atenção dos fariseus nos dias. E a mesma atenção que é chamada para nós hoje, irmãos. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela orientação da Tua palavra que Tu nos traz e nos sustenta, mantendo a nossa fé firme e forte. Amém, Jesus. Abençoe a nós e os nossos lares representados, para que naquele grande dia, Senhor, as orientações que recebemos de Ti, da Tua palavra e da iluminação do Teu Santo Espírito, tenha sido suficiente pela Tua graça para sermos contados entre os salvos. Amém, Jesus. Te suplicamos e Te agradecemos essas bênçãos, não por merecer, Senhor, mas confiados nos méritos e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre.